Medo na hora da sessão. Veja como vencê-lo e faça um trabalho de qualidade. O medo, o que é o medo, Dani? Medo é a insegurança, é a falta de confiança no futuro ou o que está por vir. E aí causa o medo, é o excesso de futuro, traz também a ansiedade. O medo nunca vem sozinho, eu só tô sentindo medo. Você fica ansioso, você fica inseguro. Acontece um monte de coisa junto e você fica pensando, mas vai dar errado, mas e se acontecer tal coisa? E se eu chegar na sessão, não conseguir acalmar o bebê, e se eu não conseguir fazer foto, e se eu não conseguir posicionar, e se tiver avó, e se os pais ficarem em cima de mim, e se eu não conseguir isso, e se aquilo. E você fica pensando um monte de coisa ruim, que nem aconteceu ainda. Por que a gente tem medo da sessão newborn, né? Porque quando a gente fala de recém-nascidos, uma sessão de recém-nascido, uma sessão newborn, é uma sessão que reúne muito desafio. E é a única sessão que você precisa reunir muito conhecimento sobre o modelo. Muito. Você precisa entender fisiologia, anatomia, até onde você pode ir com aquele bebê, de que forma, por quê. Você precisa conhecer aquele bebê. E é de uma forma diferente de, por exemplo, se eu vou fazer uma sessão de gestante ou de qualquer outro ensaio em que a pessoa fala comigo. Eu conheço aquela pessoa, eu posso perguntar o que eu quiser para ela e ela vai me responder. Ou não, mas ela está ali na minha frente, eu consigo identificar o olhar, eu consigo identificar a expressão, eu consigo identificar a expressão corporal, eu consigo identificar uma série de fatores e até mesmo a frequência dela. Mesmo quando você não entende sobre isso, você sente a energia. Você sente, você pensa, que clima pesado, né? Porque você sentiu, aquilo ressoou sobre você. É assim que fala, ressoou ou é ressonou? Ressonou. Aquilo ressonou sobre você. Lembra que toda ação tem uma reação. Se você tem alguma ação ou se outra pessoa tem alguma ação, isso causa uma reação. E pode ser nela ou pode ser no outro também, né? Mas a gente consegue com muito mais facilidade. Mesmo se eu for um fotógrafo jacu do mato, daquele que tem vergonha de conversar com o cliente. Eu falo isso porque eu já tive isso, de ser um pouco travada para falar com o cliente. E eu descobri uma série de fatores de por que eu era assim. Porque ninguém acredita que eu sou jacu do mato. Ninguém na face da terra. Você que está me conhecendo agora, posso que você dizer, eu sou jacu. Jacu do mato é pessoa tímida. Tímida. Tipo, sabe aquela que fica debaixo da barra da saia da avó, assim? Eu. Mas ninguém acredita que eu sou essa pessoa. Por quê? Porque me conhece, me viu numa palestra, me viu um vídeo, viu uma aula, participou de algum curso, me viu em algum lugar e eu não sou essa pessoa. E pode ser até que eu não seja essa pessoa. Então, existe alguma coisa que me trava e me faz sentir essa pessoa. E isso também pode acontecer na sessão newborn. E olha que interessante, o bebê não tá nem aí pra você. Ele não tá nem aí pra você. E você ficou jacu com ele. Travou, entendeu? Virou jacu do mato. A hashtag de hoje é jacu do mato, tá? Jacu do mato é uma expressão muito utilizada na minha cidade para essa galera tímida. Todo mundo na minha cidade é tímido, então é tudo jacu. E eu posso falar porque eu me considero jacu. Então a gente é jacuzada, a gente tem um grupo, inclusive, que é a jacuzada reunida. E é o seguinte, o bebê não tá nem aí se você vai se comunicar bem com a família dele ou não. Ele não tá nem aí. Porém, tudo o que vai ter, tudo que vai sofrer, tudo que vai ter de reação por causa de uma ação sua, ele vai sentir. Ou seja, se você estiver ansioso, se você está com medo, se você está inseguro, o bebê vai sentir. E o que acontece? O bebê, por essência, ele não tem consciência ainda, mas ele tem essência. O que é essência? É sentimento. O bebê vai sentir se você está ansioso, se está nervoso, vai sentir tudo isso. E o bebê capta essa energia e vai ficar agitado. Se o bebê já tá ali acordadinho, tá com dificuldade para dormir, você tá ansioso ali tentando fazer o bebê dormir, óbvio que o bebê não vai dormir. E todo mundo que tá perto acaba sentindo essa energia. O que vai acontecer? A mãe vai ficar ansiosa, vai ficar em cima de você, porque as pessoas sentem que você tá inseguro. As pessoas às vezes não sentem isso de forma consciente. Eu tô percebendo que o fotógrafo tá inseguro.
Mas as pessoas sentem essa energia até de forma inconsciente e começam a chegar mais perto, ficar em cima. Deixa eu ver o que essa fotógrafa tá fazendo com meu filho. Daqui a pouco tá ali no seu pescoço, ali, você mexendo com o bebê, os pais estão ali fungando no seu pescoço. E muita gente reclama, ai, os pais não saem de cima de mim. A mãe tá igual um leão, querendo catar a criança. Parece que quer sair correndo. E aí, o que acontece? Vou fazer um exemplo do que acontece aqui, ó. Tá você ali, tá aqui um pai e uma mãe aqui, bem bravo no teu pescoço aqui, ó. Tá tudo bem aí? Quer que eu pegue o bebê? Vou. Quer que eu posicione? O que você quer que eu faça? A avó ali. Ai, coitado, mano. Você chama a avó de dinossauro. Aquela da família Dinossauros. A avó lá da família Dinossauro, sabe? Aquela que querem jogar ela do precipício. Ai, não fala isso, pelo amor de Deus. Não, eu lembro do Dino e da mulher dele, do Baby, mas a avó E tem a avó, uma época lá que o Dino queria jogar ela do precipício. Porque é sogra. Gente, desculpa esse momento de descontração, mas olha só, tem uma coisa, eu vou precisar de você. Ó, vem com a mamãe um pouquinho. É que o dinossauro, esse aqui, a gente fica brincando com a Filomena. Na verdade, eu comprei para as crianças lá no estúdio, mas daí ficou aqui em casa, Olha, eu não levei. Teve um vídeo em que eu mostrei uma situação em que eu falei com a Cibi. Mostrei com a Cibi, né? Hoje eu vou mostrar aqui com esse bebezão oldborn aqui. Eu falei que às vezes eu pego o bebê, senta aqui, filho, isso, bonitinho, tá? Deita aqui. Deita aqui pra mostrar. Eu falei que às vezes eu pego o bebê e fico com ele um pouquinho assim no meu colo e converso com o bebê. Converso bem. Eu converso com o bebê quando eu percebo que por alguma razão, se eu tô sentindo qualquer tipo de ansiedade ou um pensamento do tipo, será que? 3 pontinhos. Esse será que é algo que começa a te deixar ansioso. Então, para eu voltar para o meu centro, eu fico com o bebê assim e começo a conversar com ele. Tá tudo bem, eu tô aqui, eu gosto de você. E começo a conversar, falar coisinha assim. Por quê? Porque um dia eu percebi que se eu amo o que eu faço, isso não pode me causar desconforto ou me causar estresse. Então, eu não posso ficar estressada numa sessão. O bebê vai sentir. E aí, de que adianta você tá lá ansioso? O teu pensamento tá assim, dorme, bebê? Por que será que tá tão agitado? Dorme? Falando baixo, as pessoas não ouvem. Por que será que não dorme? Dorme, bebezinho, dorme. Por que você não tá dormindo? Precisamos pensar no seguinte. A primeira coisa que você precisa entender os tipos de bebês que existem. 3 tipos de bebês. Que tipos de bebês são esses que existem? Bebês que não dormem, bebês que dormem e bebês agitados. E às vezes pode ter 2 em 1. O bebê que é agitado, ele vai estar agitado acordado ou dormindo. Então temos 3 tipos de bebê. E quando eu decidi fotografar recém-nascidos, eu achei que ia ser fácil. Porque quando eu vejo uma sessão de recém-nascido, você olha o bebê ali na pose, cara, é fácil. Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? O bebê é molinho, ele fica. O bebê só dorme. Eu fui lá e achei que ia ser bem fácil. Aí, eu cuidei de bebês. Desde os meus 9 anos eu ajudava a cuidar de bebê. Minha família é grande, eu cuidava do bebê de todo mundo. Engana-se quem acha que o fato de ter tido alguma experiência com um bebê recém-nascido no passado, eu fui babá, eu sou mãe, eu isso ou aquilo, não tem nada a ver com fotografia, tá? Nada a ver. O que pode ajudar é, às vezes, essa pessoa se sentir um pouquinho mais seguro, porém, essa pessoa não sabe nada de posicionamento só porque teve filho ou só porque cuidou de criança. Por quê? Porque a gente não faz posicionamento de fotografia newborn com uma criança em casa. Ninguém põe o bebê na pose de sapinho para amamentar, ou para dar um banho, ou para fazer qualquer coisa corriqueira do dia a dia do bebê. Não faz. É um fato. E aí, o que acontece? O que normalmente a gente faz com o bebê em casa? Fica com ele de barriguinha para cima no bracinho, no máximo de barriguinha para baixo e olhe lá, porque tem gente que tem medo quando tá com cólica ou quando vai dar banho. E olha que já teve gente que afogou criancinha assim, dando banho de barriga para baixo. Escorrega a criança ou tá lavando a bundinha, quando olha, mergulhou a cabeça da criança na água. A gente sabe disso porque umas pessoas contaram pra gente, falaram, a gente foi dar banho no bebê, daí quando eu vi eu tava afogando a criança, eu tava lavando a bundinha, daqui a pouco eu tava ali
Quando eu olhei pra cabeça, eu tava sem querer, o bebê escorregou, tava na tipo, água. os bebês, enfim. por isso que falam que o primeiro filho é um sobrevivente. Né, às vezes a Então, pessoa- gente, não tem, sabe, lógica, assim. Eu achava isso. Sempre cuidei, sempre adorei. Nossa, é fácil. Aí fui lá e fiz o primeiro bebê. Que poses que a gente fez? Nenhuma, só colocou Zero o bebê. poses. Largou lá o bebê, largou de barriguinha pra cima, Quando a largou gente meio de pegou o ladinho, primeiro, cobriu. quando a gente pegou o Isso era primeiro pose. mais difícil, apesar que nesse começo pra mim não fazia diferença se era fácil ou difícil, porque Não saía nada do mesmo jeito. apesar que nesse começo não necessariamente saíam fotos super uau. Mas a nossa ideia é fazer com que você não passe por isso. Você não precisa. Gente, não há motivo nenhum para você fazer exatamente o que eu fiz lá atrás. Eu tô aqui para te falar justamente o contrário. Não faça, não seja essa pessoa, não leve 6 horas numa sessão, não perca tempo, tenha qualidade de vida, ganhe mais, seja valorizado. É isso. A gente fica aqui todo dia, não é para falar para você vai lá e faça besteira e se ferre. Se eu quisesse fazer isso, eu não tava aqui. Não tem por que a gente tá aqui falando para vocês melhorarem, não é? Só que se eu faço isso é porque eu quero de verdade que isso aconteça na sua vida e porque automaticamente eu sei que isso volta para mim. Por quê? Porque se eu tenho um mercado bem estabelecido, se eu contribuo com o mercado e o mercado eleva nível, qualidade, valorização, eu, por consequência, ganho com isso também. Todos nós ganhamos. Então, tá, no começo eu não sabia posicionar. No começo eu não tinha nem puff, nem posicionador, nem nada. E há quem acredite que só não sabe posicionar porque não tem essas coisas. Há quem acredite que não sabe posicionar porque não tem uma câmera full frame. Há quem Ai, nossa, acredite... minhas fotos seriam melhores se eu tivesse uma full frame. Será? Aí eu descobri que, conforme a fase do medo ia passar... Eu tinha medo também, né? Talvez eu não posicionasse o bebê porque eu tinha medo. Tinha medo e não sabia nenhuma pose quando a gente começou. Não sabia nada. Pois é, e às vezes eu achava assim, tipo... Naquela época, tinha alguns tutoriais na internet que mostrava alguma coisa, era tudo em inglês. E, gente, se vocês vissem o quanto esses vídeos... Teve uma vez que a pessoa passou o dedo, assim, na boca do bebê para limpar. Esses vídeos dos americanos. A gente é muito cuidadoso aqui com o higiene. Eu nunca esqueci dessa cena. Era numa manta lilás, eu consigo lembrar até o que a pessoa dizia, mesmo sem entender o que ela dizia. Eu fiquei chocada, assim, falou, mas aí tinha algumas coisas assim, eu não entendia muita coisa, e não se tinha muito conhecimento igual vocês estão tendo, assim, sabe? E aí, eu comecei a buscar dessa forma, e daí eu comecei a pensar, preciso investir em mais cursos. Eu fiz um curso antes de iniciar na fotografia newborn, e no começo até, sim, eu não sabia nada, então o pouco que eu soube era lucro, né? Mas conforme o passar do tempo eu fui aprendendo, aprimorando algumas coisas, eu entendi que ou não se ensinava tudo naquela época, ou não se sabia tudo naquela época para ensinar também. Não sabia. Ou as duas coisas. E então eu comecei a buscar essas melhorias para trazer isso para o meu trabalho. E conforme essa fase do medo ia passando e eu ia adquirindo conhecimento sobre o bebê, num determinado momento da nossa carreira, a gente começou a avaliar o nosso trabalho como um todo, né? Tentar entender como é que funcionava e o que a gente podia fazer para melhorar, de que forma a gente ia poder seguir e ir mais além. E aí tem luz, ângulo, enquadramento, pose, como o bebê estava naquele ensaio, o que eu podia fazer para melhorar baseado no meu trabalho em si, no que eu tinha feito ali. Tudo isso passou a virar uma forma de melhoria no meu trabalho, de reciclar aquilo que eu vivi. Quando a gente olha para o passado, o que a gente faz com o passado? A gente pega tudo o que aconteceu no passado. Uma sessão que eu fiz hoje de manhã já é passado. Então, ela já serve para que eu faça uma reciclagem dela. O que é uma reciclagem dela? Eu olhar para ela e reciclar, de fato. O que eu posso aproveitar dela e o que eu tenho que descartar dela. Exatamente isso, não é assim que a gente faz? Quando a gente vai reciclar algo, tem coisa que precisa ser descartado, tem coisa que precisa ser aproveitado. Isso aqui é muito útil ainda na vida.
para o universo. Então, eu preciso fazer isso com todo o meu conhecimento. Porque eu aprendo comigo. É um ciclo. Aí você cria um método. Um método que vai te ajudar a olhar para o seu trabalho e avaliar o que precisa ser descartado. E o que precisa ser descartado? Você olha para sua sessão e pensa, minha ansiedade tem que ser descartada, meu medo tem que ser descartado, esse próprio tem que ser descartado. Às vezes acontece. Cara, eu tô há 3 anos tentando enfiar o bebê nessa jossa desse balde, não tô conseguindo? Descarta. Teve vários próprios já que a Bel comprou, daí a gente tentava usar com o bebê, falar, cara, não dá certo, ou esse balde é muito alto, ou isso aqui é assim, ou isso aqui é assado, nunca dá certo, não consigo fazer isso. Então tem prop que às vezes você não se acerta, ou às vezes o tamanho, alguma coisa que não dá certo. Assim como uma roupinha, algum outro acessório, um tipo de wrap, às vezes alguma coisa que você compra e você não consegue usar aquele negócio. E você olha, tá mais de 1 ano parado lá, gente, desapega. Porque senão é dinheiro parado, é um negócio que tá ali ocupando espaço e poderia dar espaço para outra coisa, ou você poderia simplesmente desapegar e fazer um dinheiro, porque outra pessoa poderia conseguir usar esse próprio, né? Ou tem coisa que você não gosta de usar, por exemplo. Olha, eu falei para vocês sobre medo, né? E que existem 3 tipos de bebês. O bebê que dorme, o bebê que não dorme e o bebê que é agitado. O bebê que não dorme, eu preciso ter medo dele? Não, por quê? Porque ele só tá acordado, gente. O bebê acordado, ele não é nenhum vilão. É igual uma pessoa acordada. Uma pessoa acordada não quer te fazer mal, ela só tá acordada. Então não encare um bebê acordado como alguém que quer te causar algum dano ou algum tipo de estresse, ou ele não tá fazendo isso. Então olhe para um bebê acordado como um bebê acordado mesmo e pense, olha que lindo esse bebê, ele tá acordado. O que eu posso fazer com um bebê acordado? A primeira coisa que você vai pensar quando você tá ali com o bebê acordado é, mas ele tá calminho? Ele tá tranquilo? Ou ele tá agitado demais? Tá desconfortável com alguma situação? Me parece que ele tá calmo. Então segue o baile. Segue. Simples assim. Vai lá e faz o que tem que fazer, independente. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que nem ela aqui, ó, que tá lá. E aí ela dormiu. Tem uns cílios maravilhosos. Ela piscou, na verdade, eu acho, nesse momento. Não importa, mas ela deixou, ó. E ok, e a vida seguiu. E tá tudo bem. Então, por que ter medo do bebê quando ele tá ali com o zoinho de ameixinha regalado, olhando pra você? Aí você pensa, meu Deus, esse olhar parece um tubarãozinho bravo me olhando. Só que não, gente, tá tudo bem. Como eu falei, ele não quer te fazer mal. Ele só tá ali com o zoinho aberto e tá tudo bem. Mais um. Olha essa cara. Vê se eu posso com isso. Aí, eu tenho caras e bocas aqui, ó. Aqui ele dormiu. Eu vou voltar. E aí, você acha que ele me intimidou? Não! Ah, você não vai dormir? Então vamos fazer assim mesmo. Duro, ele era duro pra caramba. Olha isso. E você acha que eu tô aqui preocupada que o pezinho não tá aparecendo, que ele encolheu, porque ele era durinho? Aí a gente coloca na pose, ele não tá super dormindo, né? Tá no sono REM. Primeiro ele estava acordado. Deixa eu mostrar aqui. E você dane-se o pezinho que não tá aparecendo. Olha isso, olha essa sequência de sorriso, que também só me permitiu pegar toda essa sequência por causa do tempo de reciclagem do meu flash. Eis uma coisa importante que o flash precisa ter, diferente de luz contínua, diferente de luz natural, que você não precisa de tempo de reciclagem, porque a luz contínua fica continuamente ligada, assim como a luz natural. Mas só para você entender, vocês acham, gente, que eu tenho medo de bebê acordado? Não tenho. Perdi o medo de bebê acordado. Porque eu passei o ano de 2016 tendo que fazer promessas. Pensava, Deus, não é possível que você vai me mandar um mais difícil do que esse que veio aqui hoje. E ele ia lá e me mandava. Quando a gente achava que tinha fotografado o bebê mais difícil, feito a sessão newborn mais desafiadora, vinha um bebê na sequência e superava. Tive de tudo. Tem gente perguntando aqui, bebê acordado, agitado, chorando. Tivemos também, inclusive, eu não digo que é o mais difícil. O mais difícil para mim é bebê que dorme e está chorando. Está desconfortável. Eu tive uma, inclusive ela tá no treinamento newborn, a Elisa,
foi um dos casos mais extremos de bebê que dormia e chorava dormindo E era de agitada. cólica. Agitadaça, mas dormiu. Eu falo E pra Bel, a aí- Elisa me traumatizou. É a prima da Bel. E aí as pessoas, elas acreditam assim, ai, o meu sonho é sempre ter bebê dormindo. Não se engane. Bebê dormindo não é sinal nenhum. O bebê dormindo não significa que o ensaio vai sair do jeito que você quer. Você Aliás, tem que desejar nenhum. um bebê tranquilo. Tranquilo. Exatamente. Pode estar dormindo ou acordado. Se o bebê estiver tranquilo, aí sim. Aí sua vida flui melhor. Então, o que você tem que pensar? Você tem que pensar que você precisa, ao invés de dar espaço para o medo na sua vida, dar espaço para o tempo. O que é o tempo nesse caso? Eu hoje faço as minhas sessões numa média de 1h30. Por que média? Porque tem bebês que levam menos tempo do que isso, e tem bebês que às vezes passam um pouco disso, que chega a levar 1h40. Ah, mas 1h40 para 1h30 é 10 minutos a mais, mas faz diferença no meu tempo e na minha qualidade de vida, às vezes. Ou 1h50, por exemplo, tá? E aí, o que eu tenho que pensar? Quando uma pessoa pega o bebê, tem uma coisa para contar. Quando a gente fez a sessão, a gente gravou uma sessão esses tempos foi semana passada. Tive um cliente, marquei uma aula ao vivo com o meu grupo de mentorandas, né? É um grupo que permanece comigo até dezembro desse ano. E aí a gente fez uma sessão ao vivo via Zoom. E gravou também esse ensaio, para que depois elas tenham acesso ao ensaio gravado. Só que elas puderam estar ali, ao vivo comigo. E foi uma sessão de cliente. Foi uma sessão que eu pedi para a cliente autorização para fazer uso disso com as minhas alunas e para gravar. E ela permitiu. Aí, o que eu fiz nessa sessão? Eu fiz tudo o que eu faço numa sessão normal, com a diferença que, quando a gente está gravando, tem uma única diferença para as sessões que são reais. A diferença é que a Dani me pede para esperar, ao invés de eu ir lá e fazer o meu fluxo exatamente como ele é, a Dani fala, espera só um pouquinho aí, fica aí, para eu movimentar a câmera. É porque além de ser assistente, eu vou lá cuidar das câmeras. Então ela vai lá, movimenta a câmera e ela fala, agora pode continuar de onde você parou. Então, se eu tô ali com o bebê no colo, eu queria colocar no baldinho, ao invés de eu já fazer isso, Dani, opa, pausa, porque eu preciso pôr a câmera ali, né? Senão não dá tempo de pegar, de focar, de fazer as coisas. Então, é a única coisinha que muda. Por quê? Porque isso pode influenciar no tempo de sono do bebê. Quer dizer, não influencia no tempo de sono, mas pode influenciar no fato de que esse tempo que eu paro para esperar a movimentação da câmera, eu posso estar perdendo um pouco de tempo do soninho do bebê. Então, é o que acontece. Só que mesmo assim, a gente fez aquela sessão em 2 horas, foi mais ou menos 1h50, na verdade. Fotos com os pais, foto com os irmãos, 2 irmãos e o bebê em si. E quando a gente foi começar a fazer o ensaio, a bebê, eu já sabia que a bebê não era uma bebê que dormia super, porque todas as fotos que todas as fotos que a mãe dessa bebê mandou dela, ela estava com o olhão aberto. E ela dormia no banho. A mãe me mandou, todas as fotos que a mãe mandou era de banho. A bebê começava o banho de olho aberto e terminava o banho dormindo. E aí eu até brinquei com a mãe, falei, se tudo der errado, a gente põe ela no ofurô aqui. E a mãe riu porque a mãe concordou até, se precisar, tá tudo bem para ela. Essa bebê, ela estava bem agitada. E aí a mãe falou que a gente tinha duas situações com ela. Uma das situações era que ela ficou na UTI um pouquinho por conta de diabetes gestacional da mãe, para acompanhar a glicose, e todo dia eles tinham que furar o pezinho dela para testar, né? Pegar o sanguinho ali e testar. E essa bebê tinha sensibilidade ao toque por conta disso. Se encostava nela, ela tendia a fazer isso ou a empurrar, principalmente empurrar, como se estivesse dizendo, saia daqui. Era bem assim. Era só para vocês terem ideia, quando eu tentava dobrar o bracinho dela assim para fazer a pose do bracinho, ele não vinha, ela empurrava, ela fazia a força contrária. Normalmente os bebês contraem. Ela fazia o contrário, jogava para trás e empurrava e fazia o mesmo com o pé, a ponto de levantar o tronco assim no meu colo. Quadril, na verdade, né? E aí, o que eu pensei?
eu tenho possibilidades aqui. Vou tentar começar com ela do jeito que eu começo normalmente. Fui lá e coloquei ela na pose que eu costumo começar. E ela não relaxava na pose. Ah, mais um detalhe que a gente descobriu no processo, ela tinha refluxo. E ela estava com cólica. A cólica eu identifiquei, depois eu até conversei com a mãe e ela tomava remedinho para cólica. E aí, ela não ficou. Tentei mais uma vez, não ficou. Falei pra Dani, vamos tentar na outra pose, pose X. Foi assim, rápido. E a outra pose, apesar dela ter demorado um pouquinho, o que eu digo é ter resistido um pouquinho, ela relaxou e ficou. E aí, uma das coisas que uma das alunas mentorandas pontuou foi isso. Ela falou assim, nossa, me impressionou a agilidade com que você troca de pose e fala, não deu, vamos pra próxima, não deu, vamos pra próxima, agilidade. E vai lá e faz. E a gente fez essa sessão com uma única pose no puff. Todas as outras coisas que a gente fez com a bebê foi no próprio, foi com os irmãos, foi com os pais. E o mais curioso disso tudo é que a mãe tinha contratado um pacote, saiu de lá com muito mais, com o dobro de fotos do contratado. Todo mundo ficou feliz. E parecia que era uma bebê que não ia dar nada, que ia dar um baile. Só que o que que acontece? Ah, uma outra coisa que a aluna falou. E tipo, meu, você não se abate? Não, não mais. Já me abati muito com situações assim, de ficar no desespero, de não saber o que fazer, de achar que não dá para fazer nada, de insistir numa pose que o bebê não tá ficando. Muito, muito, muito. Eu posso dizer para você, eu tô no campo de batalha, vamos dizer assim. De todos esses anos, de tantos bebês, e eu acho que mais do que anos, é mesmo uma experiência com quantidade de bebês fotografados. E eu estou constantemente fotografando. Além de fotografar para o meu cliente, eu fotografo para ensinar. Então, eu estou constantemente fotografando, buscando coisas para poder ensinar. E várias vezes eu percebo que os bebês são diferentes, mas que existem padrões. E isso eu ensino no treinamento newborn também. Eu ensino os nossos alunos a identificar os padrões. Porque por mais diferente que um bebê seja do outro, em algum momento você vai perceber que existem padrões. E aí fica muito mais fácil de você ser mais assertivo e entender o que você vai fazer com cada bebê e por que você precisa fazer aquilo. Então, por isso, independente, gente, se o bebê está acordado, agitado e chorando, tem alguma coisa errada. E aí, se você tem conhecimento, você começa a identificar. Ah, esse bebê, ele tá com cólica, esse bebê pode estar com fome, esse bebê tá com algum desconforto, pode ser gases, vontade de evacuar, esse bebê pode ter refluxo, e aí com o tempo você começa a identificar padrões do bebê, comportamentos, e aí você sabe o que fazer. Várias vezes a gente identificou que o bebê tinha refluxo, aí a gente pergunta para a mãe, olha, me parece, a gente nunca afirma nada porque não somos médicas, não somos pediatras, então não temos autonomia para afirmar nada. Mas a gente pergunta para a mãe, olha, você já foi ao pediatra? Me parece que o seu bebê talvez tenha refluxo. Você já falou alguma coisa sobre isso com o pediatra? E a mãe fala. Que muitas vezes a mãe não nos fala porque ela não acha relevante essa informação para o ensaio newborn. E a mãe fala, sim, o meu bebê tem refluxo. A gente fala, pois é, eu percebi. Se eu percebo isso, então algumas poses a gente não vai fazer de barriguinha para baixo, porque às vezes é a forma como o bebê se sente mais desconfortável. Então a gente vai fazer poses em que o bebê fique mais elevado e de barriguinha para cima e com a cabeça mais elevada. E aí o bebê fica mais tranquilo. Então, como que a gente sabe disso? Ao longo do tempo, a gente foi conhecendo esses padrões. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue reconhecer o comportamento do bebê, saber como resolver isso ao longo da sessão, como conduzir o ensaio da melhor forma para esse bebê. A gente agiliza o processo, perde menos tempo e a gente para de ficar com esse sentimento de medo, de insegurança, de frustração, de ficar horas no ensaio newborn e da mãe ficar insegura, ficar ali, igual a gente mostrou no começo, o dinossauro ali no pescoço, ali, a mãe ficar ali que nem urubu em cima, sabe? Então, os pais ficam calmos e tranquilos ali. Tudo que vai acontecendo ao longo da sessão, muitas vezes quando o bebê está agitado, a gente vai falando para a mãe, olha, a Bel tá fazendo uma massagem agora, porque o bebê tá com um pouco de gases, ou quer evacuar, ela tá ajudando. Então, tudo que a gente está fazendo ali, que não segue um protocolo, assim, não está fotografando ou posicionando, a gente informa os pais para eles se tranquilizarem e saberem todos os passos do que está acontecendo.
Porque os pais também, eles são uma fonte inesgotável de medo, ansiedade ou segurança. E aí, o tanto que ele vai despejar em cima de você do que ele tá sentindo depende do que você projeta para ele. Tem mais um bebê aqui, ó. 4 dias. Bel, mas quanto mais novo o bebê, mais ele dorme. Em teoria, sim. Na prática, meu filho, aqui você vai descobrir lá, fazendo. Cada bebê é único e age de forma diferente. E quem diria que esse bebê seria esse bebê depois de um tempo? E olha que ele deu trabalho, ele foi um dos que mais demorou para dormir. E aí eu tenho que ter o quê? Paciência. Olha, coisica mais fofa, gordinho que era. Mas eu não deixei de fazer. E, inclusive, eu tenho um recente, de novo, Que tranquilo. ó, em algum momento está aqui. E assim, eu vou ter medo? Não, eu vou lá e vou fazer. Ó, dormiu, tá tudo certo. Eu até falei dela essa semana, mas vamos lá. Tá aqui, ó. Deu baile, mas renderam fotos incríveis com ela. Incríveis em 2 horas, com irmãos, fazendo a maior bagunça, mas uma bagunça gostosa, assim, sabe? Eles estavam se divertindo, a gente se divertiu com eles, e foi tudo bem, tava tudo certo. Então, o que a gente tem que começar a pensar? Que o medo não vai te levar a lugar nenhum. Mas o que te traz... Ai, o que te traz medo? Medo é insegurança. A insegurança traz medo. E o que te traz insegurança? Falta de conhecimento ou excesso de conhecimento. Como assim, Bel? Explique melhor. Fale mais sobre isso. Falo. Como que funciona isso? O excesso de conhecimento, não o conhecimento sólido. O excesso de conhecimento aleatório te traz medo e a falta de conhecimento também. Como que isso funciona? Se você não tem conhecimento, você fica com medo. Porque você não sabe se você pode fazer ou se você não pode. Você não sabe se você deve fazer ou se você não deve. O excesso de conhecimento aleatório de forma superficial também. O que significa isso? Se você é desses que sai por aí vendo todos os vídeos do universo, de todas as pessoas do universo, faz todos os cursos do universo, e todos os cursos não, porque o curso ainda que te traz uma ordem de conhecimento, né? Não é aleatório. Mas se você só começar a assistir vídeo para lá e para cá, para lá e para cá, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a ferver o seu cérebro de conhecimento, só que ele é aleatório. O que é um conhecimento aleatório? É um conhecimento que começa e termina ali. Ele tem um pensamento. E fim. Que é um exemplo clássico, novela, quando acaba. Que daí é tipo, todo mundo foi feliz para sempre. Tá, mas daí o que aconteceu com a fulana? Histórias da Disney. E depois que o Nemo foi encontrado. Tá, depois a gente sabe que eles foram procurar a família da Dory. Mas e depois que eles encontraram a família da Dory, o que aconteceu? Eles foram morar todos lá no Recife? Eles foram morar no aquário? Onde eles foram? O que eles foram fazer? Ninguém sabe. É tipo isso, parou ali, sabe? Você não sabe o resto, você não tem uma continuidade. É a mesma coisa com esse conhecimento. Ah, eu sei fazer a pose do sapinho, tá aí o resto. Não tem continuidade. Você não sabe de onde veio aquela pose do sapinho que a pessoa fez. Você não sabe se ela... De que transição que veio, de para qual transição que você vai, em que momento você faz aquilo. Não sabe nada. É um conhecimento aleatório. Por isso que às vezes as pessoas se preenchem disso, vão fazer a prática e falam, estudo, eu não consigo fazer nada. Por quê? Porque não tem uma ordem, porque não tem coerência, porque não tem metodologia. Porque você só viu uma fração. Coisa pontual. Então, eu posso passar 1 hora, 2 horas, 3 horas falando de um assunto e aprofundar esse assunto. Posso, mas você não sabe o que tem para lá nem o que tem para cá nesse assunto. Entende? Não tem estrutura, não tem suporte daquilo, não tem uma vivência daquilo. Tava falando lá, tipo, de anos, e tu diz, nossa, a pessoa fotografa há 8 anos. Aí você pergunta para ela, quantos bebês você já fotografou nesses 8 anos? Eu fotografei 20. Será que ela tem mais experiência só porque ela tem 8 anos de carreira do que a pessoa que há 1 ano já fotografou 50 bebês? A prática é o que leva à perfeição. A repetição é o que leva à
perfeição. Não é tempo de experiência. Se fosse assim, todo o motorista de táxi podia ser piloto de Fórmula 1, porque está há anos dirigindo um carro. Anos. A gente tem que parar de, sabe? E o que falta para essas pessoas? O que falta para as pessoas dominarem a técnica? Falta uma metodologia por trás. Porque às vezes você fica praticando, tentando fazer um monte de coisa que você acha, que vê um vídeo ali, um aqui, outro ali, e não evolui, mas é porque falta uma metodologia por trás, né? Porque às vezes você fala, cara, eu não consigo fazer essa pose, eu não consigo dominar o posicionamento, eu não consigo melhorar uma coisa, eu acerto uma pose, mas falta o resto, sabe? Às vezes tem várias coisas que você tá ali sentindo falta e seu trabalho chegou num certo nível e não evolui porque você não sabe como evoluir, porque você não tem uma metodologia que te ajuda a evoluir. Isso faz muita diferença. E aí eu disse para vocês que a prática leva à perfeição, né? Só que não é exatamente assim. Não é a prática pela prática. Prática com conhecimento. Frase do momento, do Thomas Fuller. O conhecimento dirige a prática. No entanto, a prática aumenta o conhecimento. Agora eu vou explicar por quê. Vamos por partes. O conhecimento dirige a prática. Por quê? Porque você tem conhecimento, você precisa praticar esse conhecimento de alguma forma. Isso serve para tudo na sua vida. Se eu estou fazendo um curso de corte e costura, em algum momento eu vou ter que pegar alguma coisa, cortar e costurar para ter certeza de que eu estou aprendendo. Se eu estou fazendo um curso de corte de cabelo ou de colorimetria, em algum momento eu vou ter que pintar um cabelo, nem que seja para cagar nele, mas eu vou ter que pintar e entender se eu estou fazendo certo ou não. Quantas vezes a gente já não foi num cabeleireiro que fez besteira? E esse cabeleireiro sabia o que estava fazendo. Mas o que acontece quando ele faz uma besteira? Ele tem que aprender com ela também, porque às vezes alguma coisa sai errado. Pode ter sido a química, pode ter sido a validade do produto, pode ter sido a marca do produto, pode ter sido o tempo, pode ter sido a forma como o seu cabelo reagiu ao produto. Pergunta como é que eu sei disso. Eu já fiz curso, eu já trabalhei nessa área, tá? Então eu tô ligada. Mas eu preciso colocar em prática aquilo que eu aprendo. Então, se eu vou fazer newborn, é a mesma coisa. Eu tenho que aprender uma parte do método e colocar em prática essa parte do método. E por isso que dentro do treinamento newborn tem o método Bel Ferreira, o meu método, o método que eu desenvolvi para mim, que funcionou, que eu testei por alguns anos e que eu falo para os alunos. Esse método, ele é dividido em 3 ciclos evolutivos. E cada ciclo evolutivo tem 4 partes. É um ciclo de 4 partes. E eu ensino exatamente como fazer nessas 4 partes. Você vai fazer um ciclo, vai aplicar esse ciclo, vai repetir esse ciclo, você vai para o outro ciclo e assim por diante, até que você consiga atingir o seu resultado. Então, a gente precisa da repetição também. E aí entra essa questão. O conhecimento dirige a prática, é assim, você tem conhecimento e ele vai dirigir a sua prática. E depois, no entanto, a prática aumenta o conhecimento. Porque você vai colocar em prática. E no método, eu também ensino você a identificar padrões. E aí você começa, Por quê? Porque você fala, cara, agora eu peguei todo o conhecimento e aumentei. Eu peguei a prática, eu fiz a primeira, eu conheci. Aí eu pratiquei. E aí, conforme eu pratiquei, eu conheci mais. Por quê? Porque eu tô aprendendo comigo mesmo, com o meu formato de trabalho. A ficha cai. As coisas começam a fazer sentido. E aí você começa a observar que as coisas funcionam. Fala, gente, é assim então, agora entendi, caiu a ficha, as coisas fazem sentido. E aí você começa a dominar melhor, aí você começa a perder o medo, aí você se sente confiante, você se sente seguro, você começa a lidar melhor com qualquer tipo de situação. Então hoje, se a gente pega um bebê fácil ou um bebê difícil, a gente vai conseguir concluir essa sessão com fotos bonitas da mesma forma. Por quê? Porque cada bebê a gente consegue conduzir esse ensaio de uma forma diferente, da forma adequada para esse bebê. Então, mesmo quando chegam os pais inseguros, quando eles estão ansiosos, a gente consegue conduzir o ensaio de uma forma que fique tranquila, que seja uma experiência
agradável e positiva, a gente consegue reverter isso, que às vezes está a tensão no ar, a gente reverte. Por quê? Porque a gente já aprendeu a dominar isso. É isso aí, ó. Os benefícios a longo prazo de se adquirir conhecimento não tem preço. O único problema é que a maioria das pessoas não tem paciência para praticar o necessário, tudo aquilo que aprendeu. No começo dessa live eu falei o quê? Se você quer ser uma pessoa mediana ou igual a todo mundo, você vai pegar o seu conhecimento, vai guardar debaixo do braço e vai continuar a sua vida. Agora, se você quer ser melhor, você tem que ter paciência e praticar o seu conhecimento, focar, ter método, ter foco para fazer. Escolhe um rei para sua vida e segue esse cara e vai. Sabe? É tipo isso. Você tem que fazer isso para não se perder no processo, tem que fazer isso. Tem gente que vai aprender mais rápido do que os outros? Tem! E aí você vai pesquisar, vai ver o que essa pessoa tem de diferente dos outros. Se você for olhar as fotos, muitas vezes as fotos dela não estão diferentes dos outros, mas é ela que está diferente dos outros. A forma como ela dedica o tempo dela, o trabalho dela, o ensinamento que ela absorve e que ela coloca em prática é o que vai mudar. Porque você começa a criar um processo de gerenciamento que vai tirando o seu medo, vai dando espaço para comunicação melhor com os pais do bebê, você vai passando segurança para eles, você vai tendo confiança no seu ensaio, vai saber como lidar e como agir em qualquer situação, sem nem precisar remarcar ensaio mais. Então, gente, eu quero assim, ó, se você que está aqui nessa live hoje não quer ser uma pessoa mediana, você quer ser uma pessoa além da curva, acima da média, eu quero que você coloque aqui que você é essa pessoa, que você está comprometido a ser essa pessoa. E você não vai colocar isso aqui, ou até mesmo comprar o treinamento newborn para depois não fazer. Porque aí você vai ser pior do que a pessoa que não comprou, do que a pessoa que não se cadastrou, do que a pessoa que nem se coçou para isso. Você está aqui perdendo tempo e energia e não vai aproveitar. Sabe? E desse tipo de pessoa o mundo tá cheio. Eu não quero essas pessoas aqui perto da gente, na nossa família. Eu quero as pessoas que querem ser acima da média. Eu quero as pessoas que querem fazer diferente, que querem ser diferente, que querem se reconhecer, se valorizar. Então, é isso que a gente busca. Por isso que a nossa família está crescendo e está crescendo com pessoas que têm o mesmo propósito. E isso, para mim, é massa. Isso, para mim, é massa. Tem gente que não só não adquiriu conhecimento, mas que não adquiriu o conhecimento certo. Às vezes acontece. Às vezes você está buscando algo que não é necessariamente o que você precisa, e não é porque alguém não te ensinou o jeito certo de fazer, é porque você estava buscando a coisa errada no momento errado. Tem que buscar a coisa certa no momento certo. Como é que você vai saber disso? Você não pode ser mula, empacada. Se você está tentando e não está dando certo, muda. Né? Quando a coisa você começa a fazer, ter o mesmo hábito, repetidamente, e não tá funcionando, não é porque aquilo não é para você, o universo não quis. Não, cara, você não tá vendo? Faça diferente. Você não pode querer um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Para você ter um resultado diferente, você precisa fazer diferente. Então, se o seu trabalho não está evoluindo, ou você não está conseguindo aprender, ou se você quer aprender e não sabe como, faça diferente, procure algo diferente, porque senão você não vai sair do lugar. Tá vendo que não tá funcionando? Bora para uma coisa diferente. A melhor maneira para alcançar a liberdade é adquirir conhecimento. Como assim, Bel? Porque se você tem conhecimento, se você consegue se valorizar, se você consegue ganhar mais, se você consegue reduzir seu tempo de ensaio, você tem qualidade de vida e fica livre para trabalhar mais se você quiser, para ter mais um filho se você quiser, para passear se você quiser, para fazer uma viagem, para fazer o que você quiser. Essa frase é do Celo Vieira. A melhor maneira de alcançar a liberdade é adquirindo conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais livre você fica dentro do seu ensaio, porque você sabe o que você está fazendo. Você não depende de mais nada nem ninguém. Você depende do seu conhecimento. É a única coisa que ninguém tira de você. Se você falir, se acontecer qualquer coisa, se você tem conhecimento, você reconstrói. Se você perder dinheiro e não tiver outro, e não tiver conhecimento, já era. Mas se você tem conhecimento, você consegue se reerguer, se reconstruir, se refazer. Então, conhecimento é sempre o melhor investimento e ninguém tira de você. Isso minha mãe falava pra mim. Agora, uma frase minha. O único efeito colateral de se adquirir conhecimento é saber ainda mais.